Olá, bom dia. Tem tempo que eu não trago aqui uma meditação, mas senti muita vontade de trazer uma meditação hoje. Uma passagem muito conhecida da Bíblia. Uma passagem que está relatada lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Estou com a Bíblia aqui na minha mão. E quero fazer aqui uma meditação nessa passagem. Vai dizer assim, Atos capítulo 16, eu vou ler aqui alguns versículos, a partir do versículo 22, que vai dizer assim: a multidão se levantou unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as roupas e mandaram açoitá-los com varas. Depois de os açoitarem com rigor, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Recebendo tal ordem, ele os levou para o cárcere interior e prendeu seus pés no tronco. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão intenso que abalou os alicerces da prisão. Todas as portas foram abertas, as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, ao ver as portas do cárcere abertas, puxou a espada e ia suicidar-se, pensando que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois de trazê-los para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e os da tua casa. Eles anunciaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidou deles e lavou as feridas dos açoites. A seguir ele, todos os seus foram batizados. Meus irmãos, aqui é uma passagem muito conhecida de todos. Existem hinos sobre essa passagem de Paulo e Silas, quando eles oram e cantam na prisão. E eu gostaria de trazer algumas reflexões e aplicações para a nossa vida. Qual o motivo de Paulo e Silas terem sido apanhados pela multidão, como diz aqui no versículo 22 de Atos 16? A multidão se levantou unida contra eles, rasgaram-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. No verso 23 diz que depois de terem açoitados com vigor, os lançaram no cárcere. Por que esses homens estavam nessa situação tão difícil, né? E foram dadas ordens para o carcereiro que o lançassem no cárcere e guardasse deles ali com toda a segurança. O carcereiro os lançou no cárcere interior, né? Ou seja, tinha um cárcere e tinha outro ali como se fosse um porão, um subsolo com outro cárcere, como se fosse pouco. Amarraram as mãos e os pés no tronco. Olha a situação que eles se encontravam, num cárcere privado, amarrados. Por quê? Porque eles, Paulo e Silas, pregavam a palavra de Deus. E em determinado momento eles cruzaram com uma menina que tinha um espírito de adivinhação. E Paulo se indignou, porque por dias ela estava ali. Olha, esses homens, eles vêm pregando ali o caminho da salvação. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. E realmente ela falou uma verdade. Só que Paulo, tendo discernimento e sabedoria, sabia que esse espírito, na verdade, talvez, eu estou conjecturando, estava tentando ali Paulo e Silas a de repente se envaidecer, a subir, se exaltar o seu ego
E por isso Paulo se indignou e repreendeu aquele espírito adivinhador. A gente via que aquele espírito adivinhador, o objetivo deles não era nenhum em fazer o reino de Deus avançar. Mas a Bíblia diz que o objetivo deles era que eles arrecadavam muito lucro para os seus senhores. Então o objetivo daquele espírito de adivinhação era, se não arrecadar dinheiro para os seus senhores. Então aquele espírito não era um espírito bonzinho, era uma coisa do diabo mesmo. Então Paulo repreendeu, então acabou a esperança daqueles senhores que ganhavam muito dinheiro com aquele espírito de adivinhação. Então Paulo e Silas agora estão presos no cárcere, amarrado no tronco, né? E a primeira reflexão que eu quero trazer para a nossa vida é que existem momentos de adversidades, sabe? Existem momentos de provações na nossa vida, existem momentos de cativeiro que somos levados por causa do pecado, por causa da rebeldia. O povo de Deus, aconteceu constantemente isso, foram levados pelos babilônicos, porque Deus pregava ali, usava os profetas para eles abandonarem os pecados, os ídolos e se voltarem para Deus. E Deus pregando, se arrependam, veio o cativeiro, levava eles. Então existem a adversidade que vem na nossa vida, existem lutas, provações severas que nos são acometidas por causa do pecado, por causa da rebeldia. Mas deixa eu te falar uma coisa: disciplina só vem para quem é filho. Israel era o povo de Deus, por isso Deus os disciplinava. E o escritor aos Hebreus dizia que a quem é filho, o pai repreende. Se estás sem disciplina, és bastardo. Então nisso a gente aprende que por que existem pessoas que vivem fazendo coisas erradas, vivem enganando, vive passando a perna, vive uma vida promíscua, vive fazendo coisas debaixo do engano, da falcatrua, das ilicitudes, e nada acontece com elas. Pessoas praticando injustiça e nada acontece com ela, porque provavelmente não são filhos. E quem não é filho é bastardo, não é participante das disciplinas, das correções de Deus. Deus disciplina o seu povo aqui na terra para não perecer no inferno. O ímpio, ele não é muitas das vezes disciplinado aqui na terra para que ele venha a ser eternamente castigado no inferno. O momento de se arrepender agora dos nossos erros. Então muito cuidado, você que está vivendo uma vida de qualquer jeito e parece que vai tudo bem. Cuidado. Se vier a disciplina, a correção, a adversidade, é Deus dizendo: corrija seus caminhos, se arrependa, se volte para o Senhor. Então, existem adversidades, lutas, aflições de toda sorte que vêm por causa do pecado, da rebeldia. Mas existem também adversidades, irmãos, cativeiros, provações que vêm justamente pelo oposto. Pelo fato de você estar sendo fiel a Deus, pelo fato de você obedecer a Deus. E as pessoas sem entendimento vão dizer: ele deve estar no pecado, é porque Deus está castigando. Não, muitas das vezes pode ser Deus te provando. Nós sabemos que Jó era um homem reto, justo, íntegro, que se desviava do mal. Deus deu esse testemunho, mas Deus quis mais ainda de Jó. Muitas das vezes você é um cristão sincero, que é fiel a Deus. Perfeito ninguém é, a gente peca e falha. E Deus pode querer mais da gente. E esse mais vem através da adversidade, das provações, que vem como fogo, que vem ali, para purificar nossa fé, para provar a nossa fé, para nos aperfeiçoar. As adversidades servem para isso. E o objetivo dela é esse. Então muitas das vezes também adversidades vêm, aflições, toda sorte de lutas vêm.
pelo fato de você estar sendo fiel a Deus, fazendo a vontade de Deus. Paulo e Silas estavam fazendo o que era correto, pregando a palavra na sua segunda viagem missionária. Olha o que aconteceu com eles, foram presos, amarrados nos troncos. Então a primeira lição é essa: lutas e aflições de toda sorte vêm por desobediência, mas também vem pelo fato de você obedecer a Deus, porque Deus quer te provar, Deus quer que você seja aperfeiçoado. No caso de Paulo e Silas aqui é uma delas. Muitas das vezes aflições, a adversidade vem com um propósito, e a maioria das vezes esse propósito é salvação de vidas. Muitas das vezes é isso. Então veja, Paulo e Silas foram presos, açoitados com vara e com rigor. Mas a Bíblia diz, irmãos, olha que coisa interessante, já quero trazer aqui um outro ensinamento, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles começaram aqui a cantar louvores a Deus e eles oravam, sabe? E os demais presos ouviram. Essa é a outra lição que eu quero trazer para nós. Charles Spurgeon dizia assim, que adorar a Deus em meio a adversidades é uma obra peculiar dos santos. O homem que não tem a Deus, o homem ímpio, diante da adversidade, ele se desespera, ele murmura. O crente pode sim, por um momento, se queixar, mas logo ele volta-se para o seu Senhor em adoração. Então, Paulo e Silas, presos por fazer a vontade de Deus, amarrados, açoitados com rigor, por volta da meia-noite, eles oravam e cantavam hinos a Deus. Só Deus pode nos dar essa graça, essa capacidade de, em meio a toda sorte de provações, nós adorarmos a Deus. Imagina só a descoberta de uma enfermidade terminal, uma crise na área financeira, uma crise na família, no casamento. Tudo pode acontecer na nossa vida. E somente o cristão, aquele que tem Deus na sua vida, tem graça para suportar esses processos adorando a Deus. Muitas das vezes você está ali na casa do Senhor adorando a Deus, mas só Deus sabe o que você está passando. Muitas das vezes você está orando, como Paulo e Silas, cantando louvores a Deus, num cativeiro, numa crise tremenda que só Deus sabe. Esses homens tinham sido açoitados com rigor, presos, amarrados ao tronco, mas adoravam e cantavam louvores a Deus. Somente com Deus e sua graça capacitadora conseguimos passar esses momentos de adversidade, orando, louvando a Deus. Sem Deus, quer um exemplo? A Bíblia vai dizer no verso 22, que quando o carcereiro viu que as portas do cárcere se abriu, porque depois que eles louvaram e adoraram a Deus, a Bíblia diz que houve ali um grande terremoto, que todas as portas se abriram, as correntes, elas se quebraram. De repente, já vem aqui mais uma lição para nós, o de repente de Deus, irmãos. A Bíblia diz que eles cantavam e oravam a Deus. E a Bíblia diz no versículo 26 que de repente houve um terremoto tão grande que abalou os alicerces da prisão e todas as correntes de todos se soltaram. Quando, irmão, devemos perseverar em oração, devemos perseverar em adoração, não importa o momento que nós estamos vivendo. Paulo e Silas estavam presos, amarrados, açoitados com rigor. Mas o que aconteceu logo depois que eles cantaram e oraram, o de repente de Deus, é o que pode acontecer na minha e na tua vida. Podemos estar passando um momento de grande aflição, adversidade. Mas sabe, irmãos, quando nós estamos orando e adorando a Deus, o de repente de Deus pode acontecer. Aqui houve um de repente de Deus, as portas se abriram,
as correntes de todos se quebraram. Então eu não sei que momento você pode estar passando, mas continue adorando a Deus, continue louvando a Deus, porque o de repente de Deus pode ser hoje na tua vida, pode ser hoje na minha vida. O de repente de Deus, onde as portas podem se abrir, onde a cura pode chegar, onde a restauração pode acontecer, onde a resposta de Deus pode vir sobre a nossa vida. Só quem tem Deus consegue passar esses momentos tão difíceis louvando e orando a Deus. E o de repente de Deus pode vir quando nós oramos. Deus pode mudar a nossa sorte num haja, num de repente. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Amém? Então, mais uma lição. Só com a presença de Deus podemos atravessar vales sombrios, adversidades, louvando e adorando a Deus. E aí eu quero voltar a falar que quem tem Deus consegue passar assim cantando e adorando. Quem não tem Deus se desespera. O carcereiro, no verso 27, quando soube que as portas do cárcere se abriram, a Bíblia diz que ele puxou a sua espada e ia se suicidar-se. Isso é uma atitude de quem não tem Deus. As pessoas que não têm Deus, irmãos, elas se desesperam. Quantos tiraram a sua vida porque houve ali um fim no relacionamento, porque perdeu um ente querido, porque uma porta se fechou, porque o dia mal veio. Elas se desesperaram, tiraram a vida. Só Deus pode nos dar graça para suportar momentos difíceis. E eu já quero partir aqui para a conclusão e trazer mais um ensinamento. A Bíblia diz, irmãos, que o carcereiro, falou assim: o que eu devo fazer para ser salvo? Versículo 30. Antes a Bíblia diz que Paulo falou: olha, não te faças nenhum mal, estamos todos aqui, porque ele tirou a espada para se matar. Versículo 29 diz que o carcereiro pediu uma luz, e ele não sabia que diante dele estava a luz que ilumina todo mundo. Ia ser apresentado a ele Jesus Cristo Salvador. Então Paulo e Silas falou para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que eles anunciaram a palavra de Deus, a ele e a todos da sua casa. Jesus Cristo, ele só pode ser conhecido através da palavra de Deus, não tem outro método. Versículo 33, eu vou encerrar. Naquela mesma hora da noite, cuidou deles e lavou as feridas e os açoites. A seguir ele todos foram batizados. Então, irmão, a Bíblia diz que o carcereiro pergunta: o que eu faço para ser salvo? E eles respondem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia diz que eles anunciaram a palavra a todos da sua casa. Então, meus irmãos, ali houve salvação naquela casa. Houve salvação de uma família. Veja o que Deus permitiu na vida de Paulo e Silas. Não há nada sem propósito no reino de Deus. Não há nada que aconteça sem propósito. Tudo tem um propósito, já disse Salomão em Eclesiastes capítulo 3. Então, o propósito dessa luta toda que eles passaram, irmãos, para que eles chegassem até a família do carcereiro e ali eles fossem salvos. E a Bíblia diz que só então, depois que eles pregaram ali a palavra de Deus para aquela família, a Bíblia diz que as feridas dos açoites foram lavadas. E aqui eu encerro. Que nós devemos cumprir o propósito de Deus enquanto Ele nos usa. Cumpra o propósito de Deus, deixa Deus te usar. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus cuida da tua vida. Faz a obra de Deus, cumpra o propósito de Deus, que as feridas, o Senhor, no momento certo, Ele vai saber lavar. A Bíblia diz em Jó capítulo 5, verso 19, se não me engano: bem-aventurado o homem a quem Deus corrige, porque suas mãos faz a ferida e suas mãos a curam.
Deixa Deus te usar ainda que você esteja ferido. Deixa Deus te usar ainda que você esteja machucado. Paulo e Silas estavam feridos, machucados, açoitados, cansados, penso eu. Fazendo aplicação para a nossa vida espiritual. Muitas das vezes estamos feridos, irmãos, machucados, mas Deus está te usando. Deus está usando o teu testemunho, a tua vida. A Bíblia diz que todos ouviram quando Paulo e Silas cantavam ali do cárcere. Penso eu que o carcereiro também. Porque a primeira coisa que ele falou quando ouviu Paulo e Silas, o que eu devo fazer para ser salvo. Já sabia o histórico deles, que eles foram presos porque pregaram a palavra. A Bíblia diz que todos os presos ouviram. Certamente o carcereiro que estava ali ouviram. Imagina, rapaz, esses homens aí orando a Deus, cantando. Então no momento ali ele perguntou, o que eu devo fazer para ser salvo? Não deixa Deus te usar. No tempo certo Deus vai sarar todas as tuas feridas. Tem uma música muito bonita, eu não sei bem a letra dela, mas essa letra dessa música diz assim: apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Essa música é muito linda, que fala: deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Que palavra maravilhosa, né? Que palavra abençoada. Que Deus te abençoe, você que ouviu essa palavra até o fim. Que Deus te abençoe. Josafá quer dar um tchau aqui. Josafá, vem aqui. Não, meu filho, bota sua carinha aqui, ó. Dá um oi. Ó o Josafá. Já tá grande. Tá perdendo. Perdeu um dente, vai arrancar outro, né, Jó? Senta lá que eu vou encerrar aqui. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.